Tô ligado, deixa comigo. Hoje para bater um papo com Adson do Nascimento Soares, o garoto Adson, DNA formador, atacante que está deixando o América e que vai jogar em Dubai, no Shabab Al Ahly. É meio que uma despedida de Belo Horizonte, do Brasil. Então vamos trocar uma ideia aqui com o Adson, que é gente da melhor qualidade, DNA formador e que é muito jovem. Adson, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite da Itatiaia de participar com a gente para falar um pouco dessa trajetória, dessa sua despedida e desse novo projeto para a sua vida que a gente já de antemão deseja todo sucesso para você. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Acho que é um momento muito de gratidão para mim, sabe? Tá me despedindo do América, onde um clube que desde a base eu me formei lá. E acho que agora é seguir minha vida. Acho que eu tenho objetivos para ser alcançado. E eu sou muito grato ao América por tudo que eu fiz lá, por tudo que me ajudaram, me formaram como homem, como atleta. E agora é buscar objetivos novos lá fora, né? Ô Adson, você tem apenas 19 anos, vai completar 20 em setembro. Tudo na sua vida foi muito precoce, né? Você chegou ao América em que ano? Com quantos anos? Eu cheguei ao América com 13 anos de idade. Antes eu estava no Real de Caeté, passei 2 anos e meio lá e vim para o América. E como é que foi essa trajetória, velho? Você chegou sozinho a Belo Horizonte? Como é que foi? Porque você não é de Coroatá, você já me falou, né? É do interior do Maranhão, né? Peritoró. Peritoró. Como é que foi isso aí? Você chegou com família? Tinha alguém aqui? A gente... Vou falar que é meio que uma excursão, sabe? Uhum. Juntou todas as escolinhas da região, lá da onde eu moro, e a gente veio pra cá, para Belo Horizonte, jogar 3 jogos. Um contra o Cruzeiro, um contra o Atlético e um contra o Frio Arnaldo. De Contagem. Eu vim com meu avô, ele era meio que dono de 2 escolinhas de lá de perto. Sua família lá é de jogadores, né? Seu pai jogou bola também, né? Todo mundo jogou bola, menos minha avó. Aí a gente veio pra cá, passou 3 dias dentro do ônibus. Nossa, caramba. Aí o último dia que a gente jogou foi contra o Atlético. Aí chegou o Gamar, que era treinador do Real Caeté. Ele chegou pra conversar com meu avô e meu avô ficou meio que assim, né? Porque na época eu tinha 10 anos de idade. Meu avô ficou com medo de me deixar, porque sabia da dificuldade que eu ia ter. Eu era um menino ainda, um garoto. Ele me perguntou se eu queria ficar. Eu falei, eu vim com esse objetivo. 10 anos? Isso. Nossa. Eu vim com esse objetivo e eu quero ser jogador de futebol. Já tinha aquilo na cabeça, né? Definido. Sim, minha mãe com medo de me deixar também. Tá doido, cara. Aí ele me perguntou, você quer mesmo ficar? Eu falei, não, eu quero ficar, porque esse é meu sonho. Desde 6 anos de idade eu comecei a jogar futebol, jogava na quadra até sozinho mesmo. E já pensando já era atacante já? Já era atacante. Então não mudou de posição na carreira, não? Ele fazia uma mamadeira de leite, que até isso? pra me treinar na escolinha já. Aí eu tava com isso na cabeça, não tinha outro brinquedo. Eu falei, não, quero ser jogador. E graças a Deus consegui. E agora é só trabalhar, né? Então chegou aqui com 10 anos. E já ficou aqui com 10 mesmo? Ou... Eu fiquei aqui com 10 anos. Puxa vida. Cara, muito precoce. E como é que foi essa trajetória? Que o Adson é um cara veloz, bom de bola, driblador ali. Foi tranquilo? Foi só subindo ou teve percalços aí da base ao profissional? Da sub... Era sub o quê? 13? Sub 11? Sub 11. Nossa senhora. Como é que foi até chegar no profissional? Foi um momento assim que eu me sentia longe dos meus familiares. Até chorava às vezes. E toda vez que o meu avô me perguntava, como é que você tá? Você tá bem? Eu falava, não, vô, tô bem e tal. Você estava sozinho aqui? Sozinho. Caramba, e você ficou na casa de quem? Com quem? Ficou no clube? Como é que é? Porque é muito jovem, velho. No começo eu fiquei na casa do Gamar. Ele juntou... Tinham os moleques da minha idade. Ele meio que... Então ele ficou aqui com vocês? Casa. Sim, o Gamar. Foi meio que um paizão. Ele alugou uma casa de começo
E a gente ficou com ele, porque a gente não podia alojar na época, né? Claro, pô, muito jovem. Aí o tempo foi passando, aí foi quando o América decidiu me levar para alojamento. Aí eu fui... Aí já tinha quantos anos? Uns 13, 14? 14, já 14 tinha completado 14. Aí, até hoje, tamo aí. E teve para ser dispensado do Coelhão? Teve isso? Os atletas geralmente é assim, né? Tem momentos de dificuldade. Como é que foi? Teve momentos que você quase saiu do América? Sim, no Sub-13. Eu cheguei já no meio do ano no América. A gente estava disputando IMF. Aí ia para alguns jogos não ia. Aí não entrava ou não jogava. E era o Roberto Afonseca. Ele era o treinador. Aí ele falou comigo, os caras queriam te dispensar e tal, mas eu vou conversar com eles pra eles resolver te dar uma oportunidade. Agora é com você. Aí eu agradeci a ele e fui. Aí a gente teve um amistoso no Arena 7. No Arena 7. Aí eu entrei, se eu não me engano eu fiz um gol. Aí ele falou, boa, é isso que eu espero de você e tal. Aí continuando aí. Sim. Aí foi a época de transição pro Sub-14, porque o América tem o Topaz até o Sub-13. Sim, é o clube ali na região de Venda Nova, agora, né? se eu não me engano, é Sub-9 ao Sub-13. Aí ele falou, os caras pediram pra você subir pro CT, que é pra você fazer a transição. Aí eu subi, alguns moleques foram também, e tinha 2 lá em cima, já no Sub-14. Já tinha sido avaliado já e tal. Aí... Nessa época aí quase que teve seleção antes da Sub-20, que é a sua convocação mais recente. Teve seleção de base abaixo, né? Foi Sub-15. Aí a gente subiu para o CT, a gente fazia joguinho e tal, e no primeiro dia os caras já tinham me aprovado. Olha só. Porque a gente fez meio que um coletivo. Aí nesse coletivo eu fiz 3 gols. Os caras falaram, não, esse aqui já tá aprovado e tal. Aí depois disso aí, foi só pra cima, graças a Deus. Que legal, né, Adson? A gente fica, às vezes, com a visão de que, mas o jogador às vezes tá despreparado mentalmente. Imagina um garoto de 10 anos e com 13 tá para ser dispensado e tem que ter essa força de vontade fora de casa, longe da família. Cara, isso é impressionante. Agora, Adson, vamos falar então de futuro. Você poderia estar jogando Sub-20, cara, muito jovem, né? Você subiu pro profissional da América com 15 anos? 15 anos. Cara, é muito jovem, né? A gente fala de jogadores com 16 anos aí, que já é jovem pra caramba, com 15 anos. Então, você já tem muito tempo de profissional, né, cara? Muito tempo. Sim, tem 3 anos. Só que a minha primeira temporada completa foi ano passado. A primeira completa. Até então você descia um pouquinho, ajudava lá o time sub-20? Eles subiram a gente pra jogar o Campeonato Mineiro. Aí pediram pra gente descer pra jogar o Brasileiro, aí a gente ficou lá, aí ano passado a gente subiu pro completo, né? Sim. Depois disso a gente já não desceu mais. Aí deslanchou. Adson, ano passado você é convocado pelo Ramon Menezes por um período ali de treinos na Granja Comari, pensando em Sul-Americano. E você estava jogando muito bem, né, naquela época. Acaba que passa esse período, na Itatiaia a gente já tinha cobrado muito o América, mas o Adson sumiu, não tá tendo oportunidades. O Lisca, numa entrevista, falou que, cara, o Adson sentiu um pouco, ele foi convocado uma vez, não foi convocado de novo. Rolou isso, mexe com o mental do jogador, porque era uma coisa, uma vitrine gigante, cara, a seleção brasileira. Como é que você faz um balanço, principalmente da última temporada? Você acha que teve as oportunidades, ou em algum momento poderia ter tido mais, ou em algum momento o Adson poderia ter entregado um pouco mais? É difícil falar isso porque você é muito jovem, tá em maturação ainda. Qual que é o balanço que você faz, principalmente desse último ano no América, que foi o seu primeiro ano de fato, 100% integral no time de cima? Cara, acho que eu acredito muito no tempo de Deus, né? Acho que quando você vai para uma seleção, as coisas passam até a ser melhores no clube também. E infelizmente... A tendência, né? Sim, infelizmente eu voltei de lá, acho que eu voltei um pouco, como é que falo, com muita expectativa, mas não foi o que aconteceu, sabe? Tipo, eu tive que aceitar, foram decisões dele, tive que seguir trabalhando. E eu acho até que foi um pouco por culpa minha, sabe? Tipo, eu voltei... É normal, a gente fica com a cabeça nas nuvens, né, velho? Fala, a gente às vezes tem altos e baixos, né? Normal.
E eu acho que eu voltei um pouco mal também. E foram decisões dele, eu tive que seguir trabalhando e eu tive que aceitar também, né? Ou seja, com ex-comandantes, tudo, o Adson tem mágoa de ninguém, né? Faz parte do processo. Acho que, até por mim, o que eu acho, os caras me ajudaram bastante a me formar como profissional, tive bastante experiência e eu tive que seguir trabalhando, né? Acho que sem um trabalho a gente não consegue as coisas. Ô Adson, no dia 6 de junho, ou seja, no início desse mês, né? Se eu não estiver enganado, o América comunica a sua venda ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Foi isso mesmo, dia 6 de junho. Então a gente está quase completando aí um mês. E aí, né, destacando que você disputou 71 jogos no time principal do América, com 3 gols marcados e 19 anos vendido pro futebol dos Emirados Árabes Unidos. Foi uma oportunidade, você acha que vantajosa? Para o América eu tenho certeza que foi. E para você também era o momento de respirar novos ares? Como é que você viu essa oportunidade quando seu empresário chegou e comunicou para você do interesse do futebol do Catar? Como é que você recebeu isso? E um time que tem vários atletas que foram formados pelo América e jogou com você. Sim, cara, eu acredito muito no tempo de Deus, como eu falei, né? Acho que foi um momento que eu precisava buscar novos objetivos e novos desafios. E eu sentei com a minha família, conversei e a gente decidiu tomar uma decisão e eu acho que foi a decisão correta. É lógico que eu vou guardar essa passagem do América com muito carinho, porque foi um clube que me revelou, foi um clube que me formou como atleta, como homem, e eu vou guardar essa passagem com muito carinho e amor. Para o jogador que sai da base, que alcança o profissional e que agora uma transferência internacional. A gente fala que é um futebol bem endinheirado, né? Do futebol lá do Catar, né? Do mundo árabe, né? A gente vê o Al Hilal fazendo uma boa Copa do Mundo de Clubes, a gente tem o Cristiano Ronaldo por lá, né? E com um contrato renovado, aí vai jogar até os 42 anos por lá. Pro Adson, foi vantajoso, é um momento importante, até porque me parece que em meio às negociações ali, ou antes, o Adson ficou sabendo que vai ser papai de novo, né? Como é que foi isso aí? Pensar em família, né? Em mais um filho aí chegando. Sim, foi algo que me pegou de surpresa, né? A gente estava conversando normal e ela estava meio que passando mal. Aí eu falei com ela, não, a gente vai na farmácia fazer o teste. Sim. Normal. Aí ela estava com a amiga dela no momento e eu estava em casa descansando. Aí ela foi e eu meio que dormi na hora, né? Você tava despreocupado? Não imaginava, não? Não, não esperava. Eu dormindo, aí ela decidiu me ligar. Aí quando ela me ligou, já me ligou chorando e tal. Eu tô grávida, né? Tal. Ela assustou? Sim. No momento eu acho que bate um pouquinho de desespero, né? Você que já era um papai já tem um filho, né? O Gael, pra você já foi. Como é que foi? Foi traumatizante ou, nossa, mais uma boquinha pra sustentar? Ou, não, se Deus mandou, vamos assumir. Fiquei muito feliz, né? Agora eu realizei meu sonho de ter um casal. É uma menininha? É uma menina. Já tem nome? Tem, Serena. Serena, lindo nome, parabéns. Realizei meu sonho e agora espero ela chegar e dar muito amor, né? Já tá com quantos meses lá na barriguinha, Serena? Tá com 5 meses. 5 meses. Então, nós estamos em agosto, em julho agora, agosto, setembro, outubro. Ela vem para novembro, mais ou menos? Novembro ou dezembro. Novembro ou dezembro. E final, então, de novembro e início de dezembro ali, né? Por aí. Caramba, velho, que legal. Parabéns. Eu também tenho um casalzinho, a melhor coisa do mundo. Mas tem que tomar cuidado, hein? Senão daqui a pouco... Falei com você na primeira entrevista, é Ricardo Silva. Não. Se der mole... Não dá pra acompanhar 3, o Ricardo 4. Silva, não. Como é que você vai pro Catar lá, tá tranquilo? Como é que vai levar o Gael? O seu menino tá com quantos anos? Meu menino vai fazer 4, né? 4 anos. Você teve ele com quantos anos, Adson? 15 para 16. Nossa, precoce. Aí deve ter sido um susto, né? Sim, aí já foi um susto. Salário de base não é muita coisa não, né, Adson? Não. Eu fiquei bastante preocupado no início, mas graças a Deus deu tudo certo. Cara, me fala aqui, como é que foi nessa negociação? Você conversou com... vamos lá, o Breno Cascardo, volante, tá lá. Sim. O Matheus Henrique tá lá. Sim. E tem o Mateusão, que é o atacante. Sim. Todos trabalharam com vocês... como é que é? Mesma geração, né? Porque você subiu muito antes, né? Eles são 2 anos mais velhos que eu. Mas vieram um passo atrás, você já tinha subido antes deles.
Não, eu subi junto com eles. Ah, foi todo mundo com o junto? Matheus Henrique. É o Matheus Henrique, sim. Isso, o Matheusão já tinha saído na época. Já tinha saído. O Matheusão, ele não chegou a profissional, não, né? Eu acho que... no América não. Ele foi pro Flamengo, né? Foi pro Flamengo, cara. Aliás, o América tem uma conexão boa, né, com o Flamengo, sim, né? sim. O Arthur veio de lá. Cara, o Arthur é reserva do Wesley, né? Uhum. Que, puxa vida, dois grandes laterais direitos. E como é que foi? Conversou com a turma antes de fechar? Teve aquela coisa, pode vir sem medo que você vai ser bem recebido? Como é que foi? Aí eu entrei em contrato com o Breno, né? Perguntei pra ele como funcionava a rotina do clube, perguntei como que era. Primeira coisa que ele me falou, pode vir só sem vem, medo, né? Só vem. Tranquilo, campo bom, CT bom, é outra realidade lá, né, Adson? Sim, eu visitei lá antes de assinar. Eu viajei para fazer os exames médicos e eu conheci um pouco. Gostou do que viu lá? Das instalações do clube, né? Coisa moderna, chique? Chique. Outro nível, Gostei né? bastante, sim. E o América tem um bom centro de treinamento, né? Mas a gente sabe que a tecnologia dessa turma lá é impressionante. Dinheiro não falta, né, Adson? Sim. É bastante. É um pouco diferente, na verdade, né? Tipo, o centro de treinamento é meio que perto do estádio. Vocês vão morar no... Eu acho que é dentro do estádio, se eu não me engano. Meio um complexo? É isso. E você mora onde lá? Vai ter uma casa pra você ou é tipo um prédio, um alojamento que mora os outros brasileiros também? É um apartamento, né? Onde mora os outros também. Dá pra levar família? Dá pra levar família. Você vai com todo mundo? Por enquanto, agora que a gente vai fazer a pré-temporada, eu vou só. Mas mais pra frente, meus familiares vai. E como é que já tá a preparação? Me parece que você aqui já tá... Você poderia ter ficado lá. Você optou para voltar para o Brasil para fazer uma preparação física. Como é que tá sendo isso? Sim, eu acho que eu precisava disso, sabe? De trabalhar meu físico, trabalhar até minha mente também, porque é novos desafios e é bastante longe, né? Bastante longe. E eu tive o prazer de vir para cá fazer esses trabalhos lá com o Dr. Fred, com o Rogério, personal, com todo o meu staff. A turma lá já te passou meio que um cronograma, o que eles queriam de você? Mais massa magra, mais explosão, mais potência? Ou ainda não teve essa conversa? Passou nos exames, treina por lá, quando você chegar aqui a gente olha. Ainda não teve essa conversa não, mas foi mais por mim mesmo. Eu poderia estar agora na minha casa, descansando, mas eu precisava disso. Eu senti que eu precisava, então eu decidi voltar para Belo Horizonte para fazer todo esse trabalho. 2 períodos? 2 períodos, de manhã e de tarde. O chefe, suplementação, alimentação regrada. Regrada, a Glenda tá controlando isso, Paulo. Aí... Jogador tem que comer. Eu sei que você tá ganhando massa magra, então tem proteína pra caramba, mas como é que é? Como é que é o prato de um atleta profissional, um almoço? Você pode comer como eu lá, um arrozinho, feijão, pode comer de tudo ou é bem mais regradinho? Aquela dieta do Wolverine, só é bem mais tilápia regrado. Com ervilha e tal. É bem mais regrado, é mais salada, essas coisas. E sabe? Proteína? E proteína. Caramba. Carne. Você do último ano no Coelhão, do ano passado para esse ano, já ganhou muita massa magra? Ganhei bastante. É mais forte, né? Isso, mas por conta do trabalho fora também. Sim. Porque e é uma tendência, né, Adson? Hoje em dia o jogador em alto nível, ele praticamente não treina só no clube, né? Sim, tem um acompanhamento por fora. Tem que ter esse acompanhamento. Acho que isso ajuda bastante. Fora de campo também, né? Você... Até pelo seu desempenho dentro de campo. Faz a diferença, faz né? diferença. Você que está um tempo sem entrar em campo, perde um pouco de ritmo de jogo, mas em termos do físico mesmo, cara, deve estar 0 bala, né? Pronto para voar, porque sim, tem que sem carga de jogos, né? Tem que estar pronto. Foi um período muito longo de não poder entrar em campo. Desde a final do Mineiro que eu não entro em jogos. Loucura isso, né, Adson? Você jogou a final do Campeonato Mineiro e depois sumiu. Não entro em jogos, só treinando. Foi quando eu desci pro Sub-20, treinava a carga normal dos meninos. Teve até uma pequena lesão na coxa aí, já recuperada há muito tempo, sim, né? Graças a Deus já recuperei. E com aquela vontade de jogar, né? Imagino, né? Vai chegar lá voando. Acho que todo jogador tem isso na cabeça Tem o treino, só que o jogador pensa mais nos jogos. Ah, com certeza. É mais gostoso, né? É mais gostoso. E eu senti muita falta disso, né? E lá você vai ter um calendário bem menor. Nesse ponto é bom, Adson?
Jogo talvez duas vezes na semana, é muito aqui no Brasil, 3 dias de recuperação lá, você vai ter semanas inteiras ali para descansar entre um jogo e outro. Não, sim, vai ter semanas que o descanso vai ser longo, né? Mas você tem que continuar trabalhando para quando poder chegar aos jogos, você arrebentar. Olha, já te liberando, você hoje, terça-feira, 1º de julho, você viaja que dia para... Viajo na quinta. Na quinta-feira. Aquele voo noturno direto? Noturno. Tem São Paulo para Dubai direto. Diretaço, né? Bacana. E me fala aqui, o seu time, o Shabab Al-Ahly, a Glenda até me dizia do Igor Jesus, né, cara? O Igor fez um caminho meio que inverso, né? Foi para lá, arrebentou, voltou e continuou arrebentando. Sim, ele é um cara que eu sirvo, que eu pego como inspiração, né? Grande jogador, ele foi lá pro Shabab e arrebentou nas temporadas que ele ficou lá e agora voltou pra elite do futebol, né? É verdade. Acho que ele é um cara que eu pego como inspiração. Muito bom. Ô Adson, e então pra gente fechar aqui, já te agradecendo mais uma vez pelo tempo, né? Pela disponibilidade, te desejando já uma boa viagem. O que você deixa aí pro torcedor americano? Eu vi que você nas redes sociais já tinha feito até meio que uma despedida, né? Sim. Mas o que fica, o que você fala pro torcedor americano, que eu tenho certeza que em grande parte, gosta muito do Adson, como gosta de todos os jogadores formados pelo América. E é mais um atleta que daqui a pouco não passa uma Copa, né, cara? Não passa uma seleção brasileira, uma Copa, uma Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo de Clubes, sem ter atletas formados no América, né? E são muitos, né? Vários. Sim, eu agradeço a todos que torceram por mim, agradeço ao América por tudo que fizeram também. E foi uma passagem muito linda, sabe? Desde a base ao profissional. Eu vou pegar isso como uma... Como é que eu posso falar? Cara, é uma referência para você. Referência, o seu alicerce, né? Foi formado aqui, né, cara? Sim, eu vou pegar isso como um aprendizado, né? Aprendizado, foi bem. E agradeço muito a todos que colaboraram com a minha crescência, né? E ao torcedor, muita gratidão. Vai ter saudade aí de pão de queijo, tudo. Se bem que tem uma mineirada lá pesada. Daqui a pouco a turma leva pra vocês feijão, vai né? ter uma saudade, né? Eu passei minha infância praticamente toda aqui em Belo Horizonte. Melhor culinária aqui do que a maranhense? Já é... É pau a pau, né? Não, aí é pau a pau. Eu senti que você prefere de lá, né? Muito peixinho e tal. Muito peixe à beira do rio. Aí outro naipe, né? Outras coisas. Valeu, Adson. Boa viagem pra você. Obrigado. Que Deus te abençoe. Ô, Glenda, é isso aí? Ô, Paulo, é isso aí? Fechou? Tá certinho? Se tiver mais alguma coisa aí, só vocês falarem. Olha, para você que está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais da Itatiaia, é o Adson na sua despedida. Toda sorte para ele lá no Shabab, DNA Formador, que vai voar. Daqui a pouco pode anotar aí. É o Adson lá na próxima Copa do Mundo. Ou FIFA, de seleções, ou de clubes, ou em grandes competições. Amém. Tamo junto. Tamo junto.